bora documentar a saga do transplante capilar. Eu vou dividir em 3 vídeos. O primeiro vai ser o pré e a cirurgia, o segundo vai ser o pós-operatório até um mês, e o terceiro vai ser daqui a 1 ano, quando eu já tiver o resultado completo. Mas eu já vou falar o seguinte, normalmente no transplante capilar já tem umas fases definidas assim. A primeira são as primeiras semanas, 2 primeiras semanas onde está em recuperação. Depois, a partir da segunda semana, você tem um breve momento onde você não tem um aspecto de operado, seu cabelo está bem cheio, mas depois o cabelo começa a cair, que é a fase que a gente chama de pato feio, que é a fase que eu estou agora. Seu cabelo transplantado, ele cai para depois crescer. Dá para ver que tá com bem menos volume que estava há 1, 2 semanas atrás. E o cabelo começa a crescer normalmente só a partir do 3º, 4º mês aí da cirurgia, isso depende da pessoa, para você ter o resultado completo em 1 ano. E o que eu tô falando aqui é tudo na minha experiência pessoal, lógico, mas também vou misturar com a opinião profissional e médica do Dr. Regis. Então bora lá, por que eu decidi fazer? Óbvio, tava perdendo cabelo, e eu sofro com queda de cabelo desde os 17 anos, que foi quando eu fiz minha primeira consulta com o Dr. Regis. E nessa consulta ele me receitou minoxidil finasterida, que eu tomei durante 4 anos todo dia, assim, bem certinho, e segurou bastante a queda. Calvície hereditária, ela não tem cura. Então assim, é uma herança genética. Então se você não tratar, a única certeza que eu posso te dar, né, para todo mundo que tem calvície, é que vocês vão piorar. Então pensa numa piscina com ralo aberto. Essa é a situação de um cara que tem calvície e não trata. Devagarinho vai perdendo ali pelo ralo. A gente tem que usar as medicações, né? No caso, na época eu tinha te sugerido a finasterida e o minoxidil, porque quando você associar as duas, você ainda tem resultados melhores do que o uso isolado. Qual era o intuito? Evitar que você piorasse. Então a gente trata com esse objetivo. Não piorar já é ganhar. Só que eu achei que tava tudo bem, achei que tava estabilizado, tudo tranquilo e parei. Só que meu cabelo começou a cair muito rápido. E principalmente de 2018 para 2023, chegou no ponto que afetou muito minha autoestima. Eu vi as fotos, eu não gostava, igual eu falei no vídeo, realmente não tava curtindo muito. E pensei, eu vou raspar, vou ver se eu acostumo. Então eu raspei e não acostumei. E eu falei assim, vou tentar segurar o máximo que eu consigo. E eu resolvi fazer o transplante capilar. E assim, pra ser bem sincero, veio Turquia na cabeça, que a gente escuta bastante. Eu pesquisei, só que eu não senti muita segurança, não curti muito. E comecei a pesquisar no Brasil. E eu caí de novo na Clínica Regis. E como eu já tinha consultado com eles e amigos meus já fizeram o transplante, gostaram muito. E eu pesquisei realmente, assim, referência no Brasil e no mundo em transplante. Eu falei, não, tá, a escolha é boa. E ele já falou, olha, você precisa de voltar pro minoxidil e finasterida pra gente ter uma melhora no cabelo pro transplante ter mais sucesso. Você já tinha feito o tratamento, acho que uns 6 meses, talvez, né? Uhum. Antes de chegar aqui. Foi muito importante, porque você teve um ganho significativo de volume. Então o remédio, além de evitar a perda, ele fortaleceu, espessou o cabelo que estava ficando fino, ele engrossou. E você melhorou tanto a área de cima quanto a sua área doadora. O que favoreceu muito, no caso, a nossa cirurgia aqui. O princípio do transplante é remanejar uma parte do cabelo que os pacientes têm, na lateral e na parte aqui de trás da nuca. Então, nós vamos passar uma parte desse cabelo para cima. Importante entender que a gente não está multiplicando o seu cabelo. A medicina não consegue fazer isso ainda. Então, a grosso modo, a gente pode remanejar, na maioria das pessoas, de 50% a 60% do volume total de cabelo aqui das laterais para cima ao longo da vida. Essa é a sua reserva total. Só que eu não posso também pegar a sua reserva total e acessá-la, remover tudo que é possível de uma vez. Porque existe um limite de trauma que o seu corpo suporta quando a gente vai tirar o seu cabelo. E se eu machucar demais, no mesmo momento, você pode ter uma lesão, por exemplo, vascular, né, da vascularização dos vasos de sangue que nutre aquela área, você pode ter uma complicação grave que é a necrose da pele. Então a cirurgia dentro desse contexto todo, Lucas, ela é um complemento do tratamento. Se você continuar sem tratar, o que acontece? Você vai ganhar cabelo com a cirurgia e vai perder cabelo original que você não está cuidando. E o que a gente quer? A gente quer fazer as duas coisas, a gente quer somar. E você realmente estava perdendo cabelo na área doadora. E isso não é uma coisa comum. Então, alguns homens, a minoria, vou te falar que menos de 10% das vezes, a calvície ela pode, além de afetar em cima, afetar também as laterais. E isso ainda torna a questão do tratamento clínico mais importante para você, né? Porque mesmo parte do cabelo transplantado, no seu caso, tá? Você pode perder alguma coisa ao longo da vida se você não cuidar. Porque ele vai ter as mesmas características, né, ao longo da vida que ele teria na área original dele. Aí eu fui pro Brasil, chegando lá, a primeira coisa que eu fiz foi, eu fui na clínica, eu conversei com o Dr. Regis, ele analisou meu cabelo, a gente conversou sobre o desenho e já acertamos tudo para poder fazer o transplante depois de 2 semanas. Cheguei no dia, a gente raspou o cabelo, alinhamos de novo o desenho. Um erro muito comum que a gente observa é que os pacientes, invariavelmente, né, os jovens, eles pedem para que a gente abaixe a hairline. E quanto mais você desce, começa mais baixo, mais
cabelo você compromete da área doadora naquela área, e se um dia a pessoa evoluir para uma calvície mais severa, do meio para trás, pode não sobrar área doadora para restaurar. E aí você teria uma frente bem cheia, e para trás você não teria mais recurso para poder compor. E outro problema é que, com o envelhecimento, todos os homens, eles têm entrada. Então, se eu baixo muito aqui essa linha da frente, você fica sem entrada, tudo bem, você está com 30 anos, fica legal. Quando você tiver 50, 80. Então, o que a gente criar hoje tem que ficar melhor do que você tem, mas natural com o seu envelhecimento. E falar um pouco da técnica da cirurgia. Existem duas técnicas que são feitas hoje em dia, que é a FUT, que é aquela que dá uma cicatriz em linha, que eles tiram um pedaço, e tem a FUE, que eles extraem unidade folicular por unidade folicular, e cada unidade folicular pode ter mais de um folículo, então tem de 1 a 5 folículos. Cada unidade ela tem que ser colocada num lugar específico. Então, se você coloca várias unidades foliculares com vários fios na frente, fica com um aspecto não muito natural. A cirurgia lá é feita com anestesia local e sedação. Eu particularmente adorei, porque entrei no bloco cirúrgico, apaguei, eu acordei 6 horas depois, nem sabendo onde que eu tava, assim, eu tô começando a sentir uma dor. Eles falam, não, tá acabando, é isso mesmo. Então foi bem tranquilo, eu não lembro de nada, mas eu tinha um Vitor, um amigo meu, gravando, e só por isso que eu consigo ver. Então essa parte eu vou deixar com o Dr. Regis, que ele tem mais propriedade para falar, e também colocar aqui umas imagens da cirurgia. Cada equipe tem seu jeito de trabalhar, né? Então nós já trabalhamos com transplante há 20 anos, começamos na técnica FUT, que é aquela cirurgia convencional de corte, 2011, né, de forma pioneira, as primeiras clínicas do Brasil nós começamos a FUE, que no nosso estado, em Minas Gerais, aqui no Brasil, nós somos pioneiros nessa tecnologia. E eu trago para dentro de cada cirurgia 3 médicos. Então tem o cirurgião principal, no caso da sua cirurgia, né, fui eu, um outro cirurgião auxiliar comigo e um anestesista. De forma que a gente vai retirando o cabelo, implantando de forma simultânea desde o primeiro minuto da cirurgia. E hoje a gente consegue executar uma cirurgia do porte dessa sua, né, com 9 pessoas, assim, é todo mundo bem sincronizado. Então, assim, 2 pessoas removendo o cabelo, uma implantando, mas isso é um processo. Você tira o cabelo, passa no microscópio, se limpa, né, ele sai um pouquinho sujo ali de sangue, classifica-se o que tem de 1 a 4 fios. Vem para uma outra extração, onde 3 a 4 pessoas ficam colocando as canetas de implantação e dando na mão da outra pessoa que vai implantar. Isso tudo ao mesmo tempo, desde o primeiro minuto. Para quê? Para que a gente possa minimizar o tempo da sua cirurgia total, minimizar o tempo que o cabelo fica fora do corpo, isso é crítico. Né? Então o cabelo ele é um tecido bem frágil, né? Muito pouca pele ao redor dele, então você tem que minimizar o trauma. Mais tempo fora do corpo, mais ressecamento, ele pode às vezes nascer em quantidade menor do que o ideal. Então nós conseguimos melhorar muito essa performance ao longo do tempo da equipe, tá? Para que a gente pudesse entregar assim, o melhor da técnica no menor prazo possível. A sedação, te falei do terceiro, né, médico que trabalha conosco, é uma coisa que a gente usa aqui na clínica, na sedação venosa. Muitas clínicas fora do Brasil, até mesmo aqui dentro, fazem apenas com anestesia local, mas a sedação ela dá um conforto ímpar para o paciente. Então você vai ficar dormindo a maior parte do tempo, você, sob o nosso comando, você responde, a gente pede, vira de um lado, vira para o outro, mas você às vezes não percebe o tempo, acha que tem 5 minutos, já passou 3 horas que você está lá. Então, assim, ficar quietinho é bom para você, né, confortável, e para a gente facilita o nosso trabalho também. Então, na sua cirurgia, nós tivemos a oportunidade de retirar aí, né, com essa melhora do tratamento clínico, você conseguiu 4.700 unidades foliculares, né? Cada unidade folicular é uma perfuração, né, é um graft, que tem de 1 a 4 fios de cabelo. Então, em fios, 4.700 unidades, vai dar em torno aí de 12 mil fios de cabelo, né? Então nós conseguimos restaurar bem a sua área mais crítica, que você se incomodava, que era a entrada, né? Mas mantendo uma entrada ainda, como eu disse, natural com o seu envelhecimento. Densidade bem alta aqui na linha frontal, no topete. E do meio para trás, que é uma área que ainda estava melhor, a gente diluiu um pouco mais no miolo da coroa. Essa parte aqui mais posterior do redemoinho, a gente também deu uma densidade um pouquinho maior, que ele também estava mais crítico. Então a gente compôs de uma forma, né, com o que você já tinha, uma distribuição bem homogênea, que eu acho que nós vamos ter um resultado muito legal, acho que você vai ficar bem satisfeito. Então é isso, esse foi o pré e a cirurgia. No próximo vídeo eu vou falar um pouco do pós, o pós imediato ali de 1 semana, 2 semanas, até agora, né, que é o momento atual que eu tô, que é 1 mês. E assim, o spoiler é que é bem tranquilo, mas vou explicar tudo no próximo vídeo.